Bom, só umas curiosidades aqui para vocês. Se você pegar uma garrafa PET e fazer 3 furos nela, você vai observar essa configuração da saída de água. Ou seja, a saída de água aqui de baixo vai ser muito mais forte do que a de cima. Por quê? Porque a pressão aqui embaixo é bem maior do que a pressão no furo de cima. Tá beleza? Bom, a pressão exercida por um líquido, ela vai aumentar com a profundidade e geralmente os arcos metálicos de depósito de água tem que ser mais próximo na parte de baixo de uma caixa d'água do que na parte de cima, porque aqui embaixo é maior pressão do que aqui em cima, beleza? E aí isso vai trazer para uma barragem, por exemplo, que se for ver a maioria das barragens são feitas dessa forma. Embaixo é bem larga, bem forte a borda dela, e em cima vai diminuindo a espessura da barragem. Por quê? Porque aqui embaixo a pressão é bem maior do que a pressão aí em cima. Então essa parte de pressão hidrostática, a engenharia eles usam bastante. Até se você for observar o formato de baldes, né? Geralmente ele vai fazer isso, né? Ser mais largo em cima, tá? E mais estreito embaixo. E se você observar, ele é mais reforçado na parte do fundo do que na parte de cima. Beleza, pessoal? Então, só para relembrar, aqui a gente vai ter que a pressão em um líquido, tá? Os líquidos em equilíbrio estático exercem pressão no fundo de um recipiente que contém, a qual depende apenas da profundidade, ou seja, da coluna de líquido. A pressão sobre o ponto no fundo do recipiente vai ser dada por essa equação aqui, ó. Pressão lá no fundo é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura, em que P é a pressão hidrostática, ρ é a densidade do líquido e G é a aceleração da gravidade. Local, H é a altura da coluna de água que está nesse líquido. Então, a gente vai ter que o princípio de Stevens em vasos comunicantes vai ser dado a seguinte ideia que tem, né? Que a variação de pressão entre dois pontos de um líquido depende apenas da diferença de profundidade em que eles se encontram. Pontos com profundidades iguais, ele vai ter a mesma pressão, tá legal? Então, se a gente colocar a gente vai chamar de vasos comunicantes de duas partes abertas, a gente vai aplicar esse princípio em dois líquidos diferentes, tá legal? Então, no líquido azul e no líquido amarelo. O líquido amarelo, o líquido B, eu vou pintar aqui de amarelo, tá? Vai ser dada ali aquela equação que a gente mandei vocês memorizarem, tá? Pressão no fundo vai ser do líquido vai ser igual a pressão atmosférica mais densidade vezes a densidade do líquido B, que esse líquido é amarelo, vezes a altura do líquido B vezes a gravidade, tá? E no líquido PA aqui eu vou pintar de azul só para destacar bacana aqui para vocês, ó. Esse aqui é o líquido azul, tá? A pressão no ponto A, pressão no ponto A, e aí a gente está falando de pressão, pessoal, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, tá? E nesse ponto, tá perfeito? Nesse ponto aqui a gente está falando, pressão no ponto A e pressão no ponto B, está falando nesse ponto aí, não a pressão aqui em cima, porque aqui em cima, pessoal, qual é a pressão aqui em cima? É a pressão atmosférica, tá? Tanto lá como cá, aqui também é pressão atmosférica, porque quem está em cima dele é o ar, então pressão atmosférica, legal? Então a pressão nesse ponto A aqui, a gente já viu a teorema de Stevens, né? Que vai ser a pressão atmosférica mais a densidade do líquido A, vezes a gravidade, vezes a altura, tá legal? Do líquido B, também é a mesma ideia. Então, como pressão no ponto A e pressão no ponto B estão no mesmo nível,
tá? Então, pressão no ponto A vai ser igual a pressão no ponto B. E aí, quem é pressão no ponto A? É tudo isso aqui, ó. Então, vamos colocar, ó, pressão no ponto A, pressão atmosférica mais densidade do líquido A, vezes a altura do líquido A, vezes gravidade. Do líquido B, tá? Do líquido B, a pressão do líquido B é tudo isso aqui, ó. Então, a gente colocou aqui, ó, igual a pressão atmosférica mais densidade do líquido B, vezes a altura do líquido B, vezes a gravidade. Bom, como pressão atmosférica, se eu passasse para o lado de cá, ia passar negativo, ia ficar mais pressão atmosférica, menos pressão atmosférica. A gente eliminou ele. Só ia ficar com essa parte aqui, tá? Densidade, altura, gravidade. Densidade, altura, gravidade. Como a gravidade é a mesma para os dois, eu também elimino. Então, o teorema de Steve vai restar que a pressão desse líquido azul aqui, tá? E aí eu vou voltar com o marcador para ficar do líquido azul, vai ser igual à pressão, a densidade vezes a altura do líquido A, vai ser igual à densidade vezes a altura do líquido B, beleza? Isso não quer dizer que a altura sejam a mesma. Se você observou, a altura são diferentes, justamente porque esses líquidos são de densidade diferente, tá? Você deve ter observado bastante pedreiro medir o nível da água, né? Ele pega uma mangueira para bater nível de casa, para fazer essas coisas. Pega uma mangueira, tá? Enche de água e vai dar o nível certinho. Mas por quê? Porque a densidade dos líquidos é a mesma. Aqui a densidade desses líquidos são diferentes, tá? Imagina que aqui, sei lá, pode ser óleo, tá? E aqui, sei lá, outra Copaíba, tá? Então são densidades diferentes que tem aí. Então vai ter altura diferente. Perfeito? Esse é o teorema de Steve. E aí, a gente já anotou, se você quiser anotar novamente, fique à vontade para anotar, tá? Esse aqui, olha, é a altura ou profundidade, tanto faz, tá? A altura do líquido B, altura B. Esse aqui é a densidade. E aqui é a mesma coisa, a altura do líquido A, a densidade do líquido A, tá? Isso vai mudar hoje sobre isso, beleza?